Olá pessoal, que bom que você está por aqui comigo. Hoje o nosso papo é seleção brasileira que vence o Paraguai de 1-0 no dia do aniversário do nosso querido Carlos Ancelotti. Com todo respeito, um italiano vencedor, um dos maiores vencedores de Champions, né, que nós temos conhecimento. E gostaria, de antes de entrar no assunto propriamente dito, pedir a vocês que vocês compartilhem com seus amigos, que você se inscreva no canal. Não custa nada, você não paga nada para se inscrever, é grátis. É só você, se tiver um pouquinho de boa vontade, dar um toquezinho ali e quem sabe compartilhar com seus amigos aquilo que a gente se expõe aqui, que isso aqui é um canal de benefícios futebolísticos, vamos dizer assim. A gente só fala de coisas boas. Quando tem alguma coisa assim errada, a gente comenta, mas sempre com critério de educação, com muito cuidado, para que você possa entender que nosso objetivo não é jogar pedra no telhado de ninguém, muito pelo contrário, é ajudar as pessoas a terem um esclarecimento e um conhecimento do que acontece no futebol de hoje, ainda com a experiência que nós temos de tantos anos no futebol, lá de trás, para a gente poder agregar o seu próprio conhecimento. Bom, Ancelotti faz 66 anos, recebe uma homenagem no Itaquerão, com as pessoas muito felizes pelo fato ainda dele ter sido agraciado com uma vitória. Foi assim uma vitória de uma equipe que jogou de uma forma racional, buscando os espaços, tocando bem a bola, facilitando um pouco mais a mobilidade lá na frente, que eu acho que isso é uma coisa que você vem cobrando há muito tempo, desde a era do Tite, que eu falava que nós jogamos de uma forma, digamos assim, pragmática, né? Sempre com os dois pontas aqui, do mesmo jeitinho, e há de se mudar alguma coisa, porque os jogadores se conhecem. Hoje, no mundo globalizado, a gente vê as Champions direto aqui, a gente vê os campeonatos estaduais, vamos dizer assim, ou dos seus países, espanhóis, alemães, ou o alemão, vamos dizer assim, botar no singular, o francês, o italiano, a gente vê tudo. Então, todo mundo já sabe as características dos atletas, e se você joga com um projeto de sistema que é sempre do mesmo jeito, isso aí perde um pouco da graça e você fica esperando alguém fazer algo de muito diferente, como era o caso do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Neymar, jogadores acima da média, que não é toda hora que você encontra isso, certo? Bom, baseado nesse princípio de bate-papo aqui, eu vi a seleção brasileira tendo uma dinâmica de jogo muito melhor, e isso que eu estou dizendo aqui é com relação à parte de movimentação. Ela foi, assim, para mim, preponderante para que houvesse aquele gol ali que salvou a seleção brasileira de ficar já passando por um momento mais difícil ainda, porque se empata com o Paraguai, a torcida no final ia cobrar, e o aniversário do Ancelotti não seria tão comemorado como foi ontem. Então é importante a gente frisar, que o nome dele, o peso dele, a sua experiência, a sua bagagem, ela fez com que o Brasil tivesse animicamente diferente, né? Ele colocou o Casimiro ali na cabeça de área, junto com o Bruno, né? Os dois volantes com uma boa qualidade técnica, mas com poder de marcação muito forte. Toda a equipe baixava o bloco para marcar. O Matheus Cunha teve uma importância muito grande taticamente na estratégia, ele não ficou como um 9 preso lá. Achei muito interessante a troca de posição com o Vinícius Júnior. Isso, para mim, é fundamental, que eu venho falando isso há muito tempo. O Vinícius não pode se limitar só a ficar pelos cantos, pelos corredores, como ficou o Martinelli, mas uma obediência, no caso. E haja vista que o próprio Vinícius aparece numa bola metida pelo Matheus Cunha, depois de perder um gol de cabeça. E o Vinícius, com toda a força e velocidade, consegue dar um carrinho, chegar ali e fazer o gol que classifica o Brasil para a Copa do Mundo de 2026. O que há de importante e interessante nisso? Que animicamente a equipe se apresentou de uma outra forma. Com um treinador super vencedor ao seu lado, a gente pega e faz uma comparação com o que vinha acontecendo antes, não que estivesse ruim, estivesse muito ruim, mas quando o resultado não aparece, as coisas positivas que são realizadas nos treinamentos, que elas são muito parecidas. Eu já comentei aqui ontem, eu falei que não existe tanta diferença na forma de trabalho de um inglês para um alemão, para um francês, para um brasileiro. Elas são todas parecidas, similares. O futebol globalizou e hoje o que prevalece muitas vezes é um fator emocional, a inteligência de jogo, a maneira como combina determinadas jogadas em setores específicos. Então, não há tempo suficiente para que a seleção brasileira tenha esse tipo de treinamento, mas com
com a experiência do Ancelotti, passando para os jogadores segurança, e quem olha para ali e vê que o piloto é um piloto que sabe manejar bem a aeronave, é um cara super vencedor, você viaja tranquilo. Foi basicamente isso que aconteceu. A gente assistiu a equipe jogando o tempo todo de uma forma bem organizada, mudanças de direção e no momento de retomar a bola, cada um posicionado de uma forma correta, facilitando inclusive as transições e jogando contra uma equipe que é bom frisar, que o Paraguai é um time muito bem treinado pelo argentino, que eu esqueci o nome dele, um time de boa qualidade, um time jogando bem fechado, né, com bloco baixo o tempo todo, esperando o resultado de empate para já se classificar para a Copa do Mundo. E numa dessas aqui, houve uma tentativa de drible do Rafinha pelo lado direito, né, com a perna trocada. Ele consegue, de uma forma, assim, vamos dizer, uma tentativa de uma jogada individual passar no meio de três. Ele deu sorte que ela espirrou, ele deu o passe ali. O Matheus Cunha acreditou naquela bola, acelerou e deu um tapa para dentro assim, e o Vinícius já vinha voando para fazer o gol de carrinho, perdão. E aí eu acho que esses são momentos importantes, não só pelo gol em si, mas pela busca do individualismo, do 1 para 1, como aconteceu com o Martinelli do lado esquerdo o tempo todo. O lateral direito do Paraguai é um jogador com uma boa marcação. O time do Paraguai é um time que defensivamente ele é bem estável, bolas aéreas, dificilmente a gente conseguiu cabecear uma bola de escanteio ou de mini corner. Então tudo isso mostra que o Gustavo Gomes é um atleta de boa qualidade no salto, ele é perigoso, haja visto que toda bola parada contra a seleção brasileira existia muita preocupação com ele, porque ele antecipa bem, joga no Palmeiras. Então a gente vê assim que o Brasil foi muito bem, mapeou bem o que tinha que fazer. A comissão técnica do Ancelotti já está habituado, seu filho chegou agora, né? Já estão habituados com grandes jogos, e jogar uma eliminatória de Copa do Mundo, já chegando no final, tem uma sensação tanto quanto diferente, mas não deixa de ser uma boa experiência para eles, porque o Ancelotti conhece muito de Europa, mas de América do Sul, a América Latina praticamente nada. Mas de qualquer maneira, os jogadores que estão aqui, a maioria estão lá. Então é mais fácil você detectar e começar a pedir ao seu analista de desempenho que traga informações, que chegue para ele já filtrado, para ele olhar os pontos básicos, porque um treinador de 66 anos, na postura que ele tem, com a comissão técnica que tem ao lado dele, tudo fica mais facilitado. Ou seja, ele fez o trabalho dele da seguinte forma: trouxe a experiência, trouxe o seu nome, apresentou a ideia de jogo que ele queria, foi muito bem elucidado o sistema com relação à troca de posição, e eu acho essas variáveis muito importantes para que você confunda o sistema defensivo. E a saída do Matheus Cunha de dentro da zaga, como não foi o caso do Richarlison, que tem uma outra característica, isso fez com que deixasse aquela área muito vulnerável, porque quando você muda de posição e sai, roda e aparece como um 10, como um 8, como um 9, toda hora mudando, você nunca percebe, não dá tempo de perceber quando há uma velocidade, como aconteceu no caso do gol do Vinícius Júnior. Ele aparece muito rapidamente, de frente para o goleiro, de carrinho, e isso foi obra de uma tentativa de drible, como eu falei aqui do Rafinha, que deu errado, mas deu certo. E o Matheus Cunha acreditou até o final, já visto que eu acho que o Matheus Cunha, se tivesse feito aquele gol de cabeça, poderíamos dizer que foi o melhor homem em campo, né? Mas ele foi um dos melhores. E para finalizar, eu pego a declaração do Alisson como uma referência, um jogador que tem uma bagagem, recém-campeão agora na Liga da Inglaterra, né, pelo Liverpool, ele falando que anteriormente o time jogava de uma forma confusa, praticamente disse que todo o sistema, né, que engloba administração, parte técnica, parte tática, convocações, tudo isso estava muito confuso. E quando o atleta chega ao ponto de fazer um comentário desse dentro de uma seleção brasileira, é sinal de que algo realmente estava muito desgastado o que estava acontecendo. Então, a marca Ancelotti chega para fazer um novo momento, criar um novo momento de entusiasmo, de empolgação, haja vista que o próprio Rodrigo Caetano, logo que acabou, abraçou, né, e tipo assim, tiramos um peso, já estamos classificados, e isso garante, né,
a seleção brasileira em mais uma Copa do Mundo, sendo a única seleção que disputou todas as Copas do Mundo, que sempre esteve presente, né, e tem os títulos que tem, não é à toa. Então eu acho assim que o trabalho está começando, tem mais 2 jogos para ele poder observar, a cartela de atletas que ele tem é muito ampla, basta agora ele poder, com o analista de desempenho, fazer um apanhado de todo esse material que eles têm, filtrar, usar muito bem sua comissão técnica para que eles possam ajudá-lo nesse sentido, porque é cansativo você ficar olhando jogo em cima de jogo, mas como ele está dentro da Europa, a maioria dos atletas estão dentro da Europa também, facilita um pouco mais o nível de conhecimento e entendimento de cada característica desses atletas. Bom, eu acho que eu vou terminar por aqui me despedindo de você, dizendo que eu desejo realmente boa sorte para que o Ancelotti continue fazendo um bom trabalho, que o Brasil chegue numa Copa do Mundo com autoridade como sempre chegou. E de acordo com as informações do mundo esportivo, vamos falar assim, né, de uma forma de Correio dello Sport da Itália, os jornais britânicos, alemães, franceses, todo mundo elogiando muito que a seleção brasileira retorna a um caminho que ela sempre esteve, e isso causa uma certa preocupação e, ao mesmo tempo, uma certa alegria para o Campeonato Mundial, quando se vê a seleção brasileira apresentando um bom futebol e boa qualidade nos seus jogadores. Isso embeleza um pouco mais o Campeonato Mundial, e o Brasil não pode mesmo estar fora de uma competição tão importante e tão marcante e emblemática como é a Copa do Mundo. Então, o Brasil se qualificou, e hoje eu já começo a pensar que o Brasil vai chegar na Copa do Mundo com muita qualidade de trabalho, e ainda tem um Neymar por entrar aí nessa seleção, que isso vai acontecer. Um abraço, fiquem com Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.